Tiago, capítulo 1, verso 19. Assim diz a palavra do Senhor, a inerrante palavra do Senhor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, crente, se alguém supõe ser um eleito, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, vazia. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Muito bem. E alguém disse que esta era a carta de palha. Que palha pesada, cheia de aplicações para a nossa vida. Que carta prática nós temos aqui em nossas mãos? Uma carta que, sem sombra de dúvidas, revela para nós um evangelho que deve ser não só assimilado intelectualmente, mas deve ser posto em prática, deve ser visto no nosso dia a dia. A proposta de Tiago é essa, o evangelho na sua vida. Bom, nós já estamos caminhando, deve ser o 5º, 6º sermão em Tiago. E o que é que nós já vimos aqui? Nós vimos que esta carta tem como endereço irmãos dispersos, crentes em Cristo, gente convertida ao Senhor, mas que estão passando por momentos de profundas tribulações, provações, testes na fé, muitas dificuldades. E aí, vimos que Tiago propõe para eles que eles vivam em alegria. Alegria por passardes por várias provações. Sim, elas são reais, elas são pesadas, mas sejam alegres por passar por essas provações. Para serem preparados pelo Senhor, purificados pelo Senhor mesmo, para que vocês sejam cada vez mais conformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam perfeitos, íntegros, não sejam deficientes na fé de vocês, diz Tiago. Só que ele não fala só das provações que que servem ao Senhor para nos aproximar dele, para nos fazer mais parecido com ele. Tiago vem falar também das tentações, daquelas situações que acontecem conosco e tendem a nos afastar do Senhor, nos levar para mais longe. Uma tentação que, segundo ele, brota no coração, na nossa alma, é movido pela cobiça sedutora, que envolve,
o nosso coração, a nossa alma. Tome cuidado com ela, porque ela pode levar vocês à morte. É o que ele diz lá no verso 15 do capítulo 1. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. É a consequência aqui das tentações. Se a aprovação tende por você a prova e te conformar à imagem de Cristo, ou seja, te aproximar de Cristo, as tentações tendem a te levar à morte, para mais longe do Senhor. E aí ele apresenta um remédio. Nós vimos esse remédio. Nós vimos esse remédio. E que remédio é esse? É a palavra do Senhor. Ele vai mostrar para nós que devemos, diante das provações, das tentações, a despeito do dia mau, olhar para o Senhor, que é de onde vem toda boa dádiva e todo dom perfeito, lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, quer, diante das provações, sair ileso, das tentações, sair ileso. Olha para o Senhor Jesus Cristo, revelado nas Escrituras, na palavra. A palavra que ele chama aqui de palavra da verdade, no verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha, nós fomos gerados por esta palavra. Nós já vimos isso aqui. Fomos gerados pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É a palavra que converte o nosso coração, a nossa alma. É a palavra que, nos momentos da provação, dos testes, nos aproxima do Senhor. É a palavra que, nos momentos de tentação, nos dá força para resistir o dia mau e não cair na morte. Olhe para o Senhor. Porque todo dom perfeito vem dele, vem do Pai das luzes, pela palavra, para que fôssemos feitos primícias das suas criaturas. Mas agora, no verso 19, nós temos uma virada aqui, muito interessante, porque ele agora vai falar dos efeitos práticos desta palavra, aplicado ao nosso coração, à nossa alma. Como viver à luz dessa palavra? Como reagir? Nós que fomos feitos primícias das suas criaturas, nós que fomos alcançados pelo Senhor, que vivemos dias maus mesmo, complicados. Como viver? Ele vai nos instruir, olha, apegue-se à palavra, como aquilo que você tem de mais precioso, apegue-se à palavra. Ele narra aqui para nós, verso 19, aliás, até lá para frente do capítulo 2, os efeitos da palavra no coração, na vida, na alma do crente, na sua alma. O primeiro efeito aqui, irmãos, desta palavra aplicada a nós é domínio próprio. Ela promove em nós um domínio próprio. Veja como ele começa dizendo: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Aparece aqui, essa expressão é comum em Tiago, meus amados irmãos. A expressão nos coloca diante do próprio Senhor, ou melhor, na família do Senhor. Nós somos considerados como irmãos. Nós temos um irmão mais velho, o próprio Senhor Jesus Cristo, e por causa dele, todos nós somos irmãos, fomos adotados. Cada vez que ele aborda isso, cada vez que ele traz esse detalhe, meus amados irmãos, nós temos um início de um assunto que ele quer tratar com estes irmãos dispersos e conosco também. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Que tom pastoral, cuidadoso com esta igreja. Dito isso, ele diz, olha, todo homem, não são alguns, mas todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus.
Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nós temos aqui o primeiro efeito da palavra, o domínio próprio. Todo homem, ou seja, todos os homens, não alguns, mas todos os homens, seja pronto para ouvir. A gente vive um tempo muito complicado, porque há quem diga que a comunicação é um luxo. Ter alguém para te ouvir é uma bênção. Os homens querem vomitar, querem pôr para fora aquilo que tem angustiado o coração, a sua alma, mas há uma necessidade de que alguém esteja disposto para sentar e ouvir. Há quem pague para isso. Há quem invista caro para ser ouvido, para vomitar, para pôr para fora todas as suas angústias, as depressões, os medos, seus pavores, mas é necessário alguém para ouvir. A orientação aqui de Tiago é: seja pronto, ou seja, seja rápido, seja ligeiro em prestar os seus ouvidos. Seja rápido, esteja pronto para emprestar seus ouvidos a quem queira falar, a quem tenha necessidade de ser escutado, de ser ouvido. Esse não é uma particularidade de Tiago, mas toda a Escritura aborda esse tema. Provérbios, capítulo 10, verso 19, no muito falar não falta transgressão, mas o que demora, que modera os lábios é prudente. Há uma orientação aqui vinculada à prontidão em ouvir. Provérbios 18, 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, ou seja, pare e ouça, mas ouça com atenção. Há um tempo atrás, nós recebemos na nossa igreja uma senhora que já investiu horrores. Um psicólogo, psiquiatra, remédios. Alguém com desejo de ser escutada, de ser ouvida. Irmãos, nós ficamos conversando cerca de 2 horas. 2 horas. Ela não me deu a chance de falar nada. Não me deu a chance de interrompê-la, de aconselhar. Ela só queria falar. Ela só queria contar, desabafar das suas dores, das suas angústias, dos seus sofrimentos. O que ela queria? Falar. 2 horas falando. E sem que a gente diga muita coisa, ela sai e diz: estou aliviada. Fez uma queixa para Antônia. Erlânia aqui, né? Ou Erlônia. A gente paga tão caro quando a gente tem um pastor para nos ouvir. De graça. Irmãos, esteja pronto, seja rápido para ouvir. As pessoas querem falar. Há quem diga que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca, porque podemos escutar mais e falar menos. Ouça, mas ouça com atenção. Só que tem um outro lado também do ouvir. A fala, o aconselhamento.
E a orientação que nós temos à luz das Escrituras, conforme o apóstolo Paulo em Efésios 4:29, é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ouça, seja um bom ouvinte cristão. Há no nosso meio irmãos que com a necessidade de falar, mas também de ouvir um conselho sábio, um conselho que transmita graça. Ouça. Ouça atentamente e fale com graça. Mas ele não para que seja pronto para ouvir, tardio para falar. Há quem tagarele muito. Há quem fala muito sem discernimento. Sem discernimento. Sem pausa, sem parar para respirar, sem parar para pensar no que está sendo falado. E em vez de transmitir graça, transmite maldição. Como é bom a gente receber um conselho que traga paz, ou que nos confronte dos nossos pecados. Como é bom ter irmãos na caminhada de fé que diante das nossas aflições, das nossas dores, trazem para nós uma palavra de conforto, de consolo, que comunica ao nosso coração e alma graça. Mas como é bom, diante das aflições da vida, diante da nossa fragilidade e pecado, termos irmãos para nos aconselhar. Não vá por aí, cuidado, pois isso pode lhe levar à morte. É bênção do Senhor. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, mas também tardio para irar-se. Há um ditado que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Já ouviram, né? O falar está ligado aqui, né? A ira. Você se ira, você põe toda a carga para fora, você despeja tudo aquilo que está incomodando o seu coração e a sua alma, você só quer despejar, irado. Há um momento em que a ira é boa. Nem toda ira é pecaminosa. É claro, Tiago tem visto aqui uma ira pecaminosa. Cuidado com a ira pecaminosa. Aquela ira que você sabe bem, você foi ofendido numa situação e você rispidamente reage a ela. Sua honra foi afetada, sua honra foi atingida. Aquilo que você tinha planejado, aquilo que você tinha pensado em fazer, não aconteceu. Você está transtornado, você está irado. Você despeja toda a ira. Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar a quem? Ao diabo. Você está tomado pela ira. E talvez você até justifique, olha pastor, meu pavio é curto, eu sou assim, eu nasci assim. Só minha esposa é nordestina aqui, né? Eu sou nordestina. Eu resolvo tudo na peixeira. Isso é pecaminoso. Isso é tentar justificar o erro. Isso é pecado. É interessante, Jonas, Deus pergunta a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até onde? Até a morte. Olha, até onde eu vou com a minha ira? Até a morte. Ira pecaminosa. Há uma ira justa, há uma ira santa. É aquela que quando nós olhamos para este mundo, a glória do Senhor sendo ofendida. Os homens tomados pelo pecado
vivendo uma vida torta, longe do Senhor, e ainda fazem zoada com o próprio Evangelho, ofendendo o Evangelho. Devemos nos irar. O Senhor se irou. Uma ira justa, uma ira santa. Fizeram da casa do Senhor comércio. Você deve lembrar, ele entra lá derrubando mesa, chicoteando. Fizeram bagunça da casa do Senhor. E o Senhor não peca, mas ele está irado. E ele não peca. Nós temos uma ira justa, santa. Nós devemos, irmãos, ter essa ira justa, santa, quando a honra do nosso Deus é ofendida. E nós somos chamados, devemos nos levantar e devemos defender a honra do nosso Senhor. É uma ira justa, santa. É diferente da ira pecaminosa, daquela em que o seu coração é tomado porque você foi contrariado ou porque alguém cometeu algum mal contra você. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa é a ira do homem. Mas aí ele traz o seguinte para nós. O que fazer? Como agir? Ele vai trazer aqui duas expressões, irmãos, que a gente deve destacar aqui. Se você tiver uma caneta, marque aí. Despojando e acolhendo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Portanto, despojando-vos. A ideia aqui é de tirar, é como quem tira uma roupa, está suja, você tira essa roupa. Portanto, despojando-vos de quê? De toda impureza. Toda impureza, toda mancha, toda sujeira. A sujeira, a impureza que há no nosso coração, na nossa alma, nós devemos nos despojar, tirar, como quem tira uma roupa. Ele fala aqui também em despojar-se de acúmulo de maldade, daquilo que é ímpio, daquilo que é maldoso. O coração do homem é maldoso, é inclinado para aquilo que é mal, para aquilo que é ofensivo à honra, à glória do Senhor, aquilo que é ofensivo ao Evangelho, maldade. Os homens praticam maldades. Os homens são cruéis. O homem ímpio, ele ainda não faz toda a maldade que ele é capaz de fazer, porque o Senhor é bom e ainda segura ele. Porque ele é capaz de fazer coisas horrendas. Nós ficamos escandalizados quando ligamos a TV. Noticiários de assassinato, de sangue. Nós ficamos escandalizados. Mas olha, o homem ainda não é capaz de fazer toda a maldade. Porque o Senhor segura. O homem, ele entregue a si mesmo, é um homem mau, vil. Nós também, se não cuidarmos do nosso coração, da nossa alma, se nós não atentarmos para as exortações à luz das Escrituras Sagradas, nós nos afastamos rapidamente do Senhor e começamos a praticar aquilo que é maldade. Aliás, aquilo se torna comum a nós. Nós começamos a sentir prazer na maldade. E a orientação de Tiago a estes irmãos é, olha, despojando-vos de toda impureza, tira aquilo que é sujo, toda maldade e acolha. Acolha o quê?
Acolha a palavra. Acolha com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a sua alma. Acolha. A ideia aqui de acolher, talvez você já tenha experimentado na sua vida. Quando você faz uma visita à casa de alguém, você é bem recebido ali. Você é recebido com alegria, você se sente bem, você está sendo acolhido. A mesma ideia aqui para acolher a palavra do Senhor, com alegria. A ideia aqui é com mansidão, com sujeição à pregação do Evangelho, com sujeição, com subordinação à palavra que está sendo pregada. Eu recebo ela, eu recebo a palavra de bom grado, com alegria, com contentamento, como algo precioso. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Por quê? Porque ela é poderosa para salvar a vossa alma de toda imundícia, de toda impureza, de todo acúmulo de maldade. Tiago tem em vista aqui Jeremias 31, 33, quando diz: porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você é povo do Senhor. Impureza e maldade não combinam com você, crente. Marque essa palavra, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, mas acolha a palavra do Senhor. É ela quem tem que dominá-lo. Sua mente tem que estar cativa às Escrituras, cativa à palavra do Senhor. Você deve recebê-la como povo de Deus, acolhê-la a fim de exercer domínio próprio. Mas olha, há outros efeitos aqui da palavra, que também diz respeito a um acolhimento. Mas um acolhimento agora que nos conduz, que nos leva à prática do Evangelho, a viver o Evangelho, a viver a sua vida à luz da palavra do Senhor, à luz do Evangelho. Ela norteia a sua vida, ela faz sentido para o seu coração, para a sua alma, quando você se tornar praticante dela, não apenas ouvinte dela, mas praticante. Repare aí, tornai-vos, e aqui é um imperativo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será o quê? Bem-aventurado no que realizar. Quer ser um bom ouvinte? Alguém tardio para falar, ou seja, alguém que não é apressado para falar, não é precipitado para falar, mas que fala palavras de graça. Alguém que é tardio para irar-se, ou seja, exerce o controle sobre a ira. Pratique a palavra. Leia, medite, estude sobre ela, mas pratique. Pratique a palavra. Viva a palavra do Senhor. É interessante no capítulo 3,
Ele diz assim, olha, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Haviam muitos mestres. Muitos mestres. Irmãos, é uma bênção falar daqui. Como eu disse, a comunicação é um luxo. E ter alguém ouvindo, prestando atenção naquilo que está sendo pregado, é uma bênção. Mas há muitos mestres. Há muitos que têm um apurado conhecimento teológico. Há muitos homens versados nas Escrituras Sagradas que sabem muita coisa. Teologias profundas. Há muita gente conhecedor da verdade do Evangelho. Fala de doutrinas caras para a igreja. Doutrina do pacto. Doutrina da igreja, Israel. Mas tem uma grande deficiência em aplicá-la no seu dia a dia. Em aplicá-la na sua vida. Aquilo que é conhecido fica meramente no intelecto. Mas não desce para o coração, para a alma, não ganha vida, ele não vive aquilo, ele não experimenta, ele fala de algo que ele não tem vivência. É a letra fria, um evangelho sem vida, sem vigor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O quanto você conhece de teologia, o quanto você conhece do Senhor, o quanto você conhece das doutrinas maravilhosas da graça, mas o que você tem vivido dela? Como você tem aplicado no seu dia a dia, na sua vida? O que Tiago está dizendo aqui é, você é mentiroso. Se assim não é, você vive numa mentira, enganando-vos a vós mesmos. E pasmem, muita gente vive uma mentira que ele passa a acreditar. Sabe aquela coisa assim? Você conta uma mentira hoje, e para afirmar essa mentira, você precisa de mais, pelo menos, 10 mentiras. E você vai de mentira em mentira, até que você acredite naquilo ali. Aquela mentira se torna uma verdade para você. Há muita gente se enganando, se iludindo com o evangelho estéril, que não ganha, sabe, o dia a dia da pessoa, a vida da pessoa. Tudo isso é vão, é inútil, é frio. Tornai-vos praticantes. É um imperativo, tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes. E aqui cabe mais uma aplicação para nós, pois nós temos o privilégio de congregar numa igreja, irmãos, em que somos expostos à verdade do Evangelho dominicalmente. Que bênção! Que maravilha! Quando me perguntam sobre a congregação, eu digo, eu estou em paz. Porque eu sei que os irmãos que estão lá estão sendo expostos à verdade do Evangelho. Mas não adianta, se você que está aqui, sendo exposto ao Evangelho genuíno, mas não vive isso, não aplica no seu dia a dia, não adianta. Você está enganando a você mesmo. Você engana o pastor, você engana a mesa, você engana os homens da igreja, você engana a si mesmo.
Você engana a si mesmo se você não tem domínio sobre a sua língua, sobre o seu falar. Se quando a sós com seu irmão, você fala mal do outro, quebra do 9º mandamento. Você se engana se diante das aflições da vida você se ira, mas é a ira aqui do homem, a ira pecaminosa. Você está se enganando. Está se enganando. Repare o que ele vai dizer, olha, ele vai trazer uma imagem aqui contrastante. Verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A imagem que ele traz aqui é de alguém que... Você conhece essa imagem? Alguém que acaba de acordar, se arruma para o trabalho, vai no espelho, está de frente para o espelho, a sua imagem está ali refletida. E você faz a higiene pessoal, arruma seu cabelo. Essa é a imagem aqui. Ajeita, né? O cabelo, está tudo torto. Acordou, está tudo torto. Agora tem que acertar tudo para sair. Para ir para o trabalho, para ir para os seus afazeres. A imagem é essa aqui. O ouvinte é como essa pessoa que foi no espelho, viu a sua imagem refletida ali. Saiu dali, esqueceu. É como quem vai, faz o que tem que fazer, sai de frente do espelho e depois lembra, faltou o meu cabelo. Aí volta para o espelho e arruma o cabelo. A mesma imagem aqui. É alguém que esquece a sua própria imagem ali. Assim somos nós diante da palavra do Senhor. Quando exposto pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor aqui é como um espelho. Você está diante do espelho. A sua imagem está sendo refletida ali. Você tem que acertar aquilo que está torto. Você tem que cuidar da sua aparência. O problema é que você sai daqui e esquece dessa imagem. Esquece do que você foi exposto. Esquece aquilo que você foi submetido na aplicação da palavra do Senhor. Você simplesmente esquece. Você é um mero ouvinte. Você só está diante do espelho. Você só está vendo a fisionomia ali. Mas você esquece. Você esquece de você. Você esquece da palavra. Ela apaga da sua mente. Essa é a ideia de esquecer. Mas aquele que ouve atentamente, veja, mas aquele que considera atentamente, aquele que considera com atenção, aquele que considera com a intenção de internalizar aquilo que está sendo pregado, aquela imagem que está sendo projetada, aquele que tem a intenção de guardar aquilo que está recebendo, a lei perfeita, lei da liberdade. Essa é a outra imagem aqui que Tiago traz para nós. É interessante porque ele vai chamar essa lei de lei perfeita.
Lembra o Salmo 119? Uma canção, irmãos, um tributo, um louvor a Deus pela palavra dele. 22 estrofes, o maior salmo das Escrituras, evidenciando para nós toda a beleza das Escrituras sagradas. Toda ela. Considerando a Escritura em todas as suas partes, a palavra perfeita, inerrante. Que bem precioso nós temos. A lei perfeita. Não há contradição nela. Não há erro nela. É impressionante. Cerca de 40 autores, épocas, tempos diferentes, contextos diferentes, se combinando, sabe? É a perfeição das Escrituras. Pode pegar qualquer outro livro considerado livro sagrado, você vai encontrar neles erros, equívocos, conflitos, mas na Escritura nós não temos isso. É digna da nossa confiança, é digno do nosso louvor a Deus. Uma lei perfeita. Perfeita para nos libertar, irmãos. Libertar dos nossos males, libertar dos nossos pecados. Uma lei que liberta. Ora, se nós estávamos escravos do pecado, se nós estávamos escravos do rudimento deste mundo, se nós estávamos escravos de Satanás, nós temos uma palavra que liberta, que nos liberta. Se você estava entregue aos vícios do falatório, do falar mal, da ira humana, nós temos uma lei que liberta a sua alma do pecado. João 8, o verso 34 e 36 diz, replicou-lhe Jesus, em verdade, a ideia lá, amém, amém. Nós sabemos quem é o amém. O amém é Cristo. Este amém diz, em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. E nós estamos submetidos aqui à lei perfeita, à lei da liberdade para a nossa alma. Conheça as Escrituras, pois ela te conduz à prática do Evangelho, à liberdade. Não só considera, mas, veja, persevera. Nela persevera, não sendo ouvinte negligente. A imagem aqui, aqueles que têm filhos, talvez identifiquem bem com essa imagem aqui. Sabe quando nós damos uma ordem ao filho? Nós sentamos, nós conversamos, nós aconselhamos. Depois de várias conversas, depois de várias instruções, ele dá de ombro. Parece que não aprendeu nada, parece que não assimilou nada. Ele foi um ouvinte negligente. Parece ser próprio do nosso tempo. Nós estamos falando e eles estão distraídos com o celular, com os jogos, com os filmes. E aquilo que você diz parece entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nós também nos distraímos facilmente. Nós somos ouvintes negligentes. Nós não conseguimos, nós não temos paciência para sentar e ouvir uma pessoa. Temos dificuldade. Talvez isso justifique por que pagar para alguém nos escutar. Ouvintes negligentes são esses em que a palavra entra,
por um ouvido e sai pelo outro. E o camarada ainda consegue dizer, olha, pastor, eu entendi, e entendi bem o que se quis dizer com a pregação. Mas é só isso. Um ouvinte negligente, ele não põe em prática, ele não leva isso adiante. Veja, não seja ouvinte negligente. Você está diante daquilo, irmãos, que há de mais precioso, a palavra do Senhor. Antes de ouvinte negligente, seja operoso e praticante. Esse, diz o texto, será bem-aventurado no que realizar. Tiago não está sozinho. Tiago não traz aqui uma novidade para os seus ouvintes. Algo semelhante ao que Tiago está dizendo aqui, Israel, já foi dito lá atrás, por boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, numa ilustração fantástica em Mateus 7, 24 e 27, onde ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Veja, veio a chuva, veio os rios, vieram os ventos. O texto diz que veio com ímpeto contra aquela casa. A casa não caiu. Passa por dificuldades, por provações, tentações, como nós vimos logo no início, mas por ser ouvinte atento, praticante, porque esse é o linguajar que o Senhor Jesus utiliza lá também. Por ser ouvinte atento, praticante, está de pé. O Senhor nos mantém firmes. O Senhor nos mantém de pé, forte. Mas repare, porque o texto não para aí. E ele diz, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. A ideia é um homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou. Diz o Senhor. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que mantém o crente de pé, irmãos, é a palavra do Senhor. São as Escrituras sagradas. Você tem um santo remédio aqui para aqueles dias maus. Para aquele dia em que a chuva vem com força, o vento vem impetuoso. Você tem um santo remédio para permanecer de pé diante das angústias e sofrimentos próprios do nosso tempo. Estes irmãos aqui estão na dispersão, eles estão espalhados por aí, sofrendo. Tiago apresenta para eles um remédio que pode guardar a vida deles, um remédio que pode guardar a sua vida, que pode manter a igreja de pé, que pode manter seus membros de pé. A igreja deve caminhar sobre o solo firme das Escrituras Sagradas. O efeito da palavra aqui, irmãos, domínio próprio e um conhecimento que nos leva à prática. Mas não só isso. Nós temos como efeito da palavra do Senhor a pureza, o amparo, a ajuda, o socorro. Verso 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso
Ou seja, se alguém supõe ser crente, se alguém supõe ser eleito do Senhor, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? É inútil, é vã, é vazia. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Dois efeitos aqui. Você é crente, você é religioso, você pode detectar isso pela sua própria língua. Um pequeno órgão, mas que pode dominar toda a sua vida. Um pequeno órgão, uma língua. A ideia aqui de deixando de refrear é aquela ideia de aquilo que controla os animais, sabe? Cabresto. O pastor IR tem uma dificuldade. A ideia aqui é do freio. Freio do cavalo. Você puxa a corda, você direciona o cavalo para onde ele tem que ir. Qual direção? Você controla ali, ó, na corda. Não é assim? Essa é a imagem aqui. Se alguém supõe ser religioso, se alguém supõe ser crente, deixando de refrear a língua, de dominar a língua, está em apuros, está enganando o próprio coração. A sua religião é vã. Repare, se você tem utilizado bem esse órgão. Se você tem utilizado para falar mal, para falar contra o seu irmão, se você tem gasto da sua língua para proferir mentiras, repare, se você tem utilizado da sua língua para falar bem do outro, para promover o bem da igreja, promover o bem do povo de Deus, que bênção, meu irmão. Deus seja louvado por isso. No verso 27, então, ele apresenta para nós duas situações interessantíssimas de serem consideradas por nós aqui. Primeiro, a religião pura, diz ele, e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas. A religião pura, ou seja, sem mancha, sem mácula, pura, sem mistura. Essa é a ideia. A religião pura, sem mistura. Sem mácula aqui, a função aqui é explicativa da primeira. Um evangelho límpido, puro, transparente. Um evangelho conforme as escrituras sagradas, conforme a palavra a qual você foi submetida. Essa é a religião pura, sem mácula. Mas não para os homens, não para você somente, é para o nosso Deus. O nosso Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo enxerga. Você pode fingir ser um bom crente para os homens, mas para o nosso Deus não há mentira, não há engano. Ele sabe o que você faz quando está a sós com o irmão. Ele sabe das suas conversas. Ele sabe o que você considera no seu próprio coração. A religião para com o nosso Deus. Sua vida está descortinada diante dele. Os efeitos práticos é visitando os órfãos e as viúvas.
os efeitos práticos aqui de uma religião pura. Irmãos, nós éramos órfãos, viúvas. Nós éramos os necessitados. O Senhor veio ao nosso socorro. O Senhor nos alcança. O Senhor nos encontra. O Senhor é generoso conosco. O Salmo 68, verso 5 diz que Deus é o Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Nós fomos alcançados pelo Senhor. Nós éramos os carentes, nós éramos os necessitados e Ele nos alcançou com graça. E da mesma forma, nós devemos agir com graça. Nós que comungamos de uma religião pura, sem mácula, os efeitos é assistir os órfãos, assistir as viúvas, é estar atento à necessidade do outro, à necessidade dos nossos irmãos. Aqui diz sobre duas atividades que competia aos diáconos, à igreja do Senhor, de cuidar dos famintos, de cuidar dos necessitados. Haviam os hospitais, as hospedarias, que estavam sob a administração dos diáconos. Ali eles cuidavam dos doentes. Ali eles levavam as crianças órfãos, aqueles que não tinham pais, providenciavam os pais adotivos para essas crianças, promovia cuidado no meio do povo do Senhor. Isso cabe a nós. Nós devemos cuidar uns dos outros. Nós devemos estar atentos às necessidades uns dos outros. Assim como nós fomos cuidados pelo Senhor. Mas não só isso. O resultado prático dessa religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se você não está alienado deste mundo, você é cidadão do céu, sim, mas é também um cidadão mundano. João 17, verso 15. O Senhor diz: olha, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor, em oração, não pede para que sejamos tirados do mundo, mas que sejamos guardados neste mundo. Guardados incontaminados do mundo. Se tem algo que a palavra promove em nós, essa guardiania. Protege o nosso coração. As Escrituras guardam a nossa alma do mundo. Irmãos, facilmente nós somos seduzidos pelas coisas próprias deste mundo. A parte das Escrituras, longe das Escrituras, longe da religião pura e sem mácula, longe do Senhor, nós somos presas fáceis deste mundo. Mas a boa religião, ela promove em nosso coração e alma guardiania. Muita gente que andou entre nós, que esteve aqui conosco, que por um breve tempo desfrutou dessa comunhão, desse momento aqui, muita gente está lá fora. Por quê?
Porque o coração estava longe das Escrituras. Chegaram com interesses na teologia, chegaram com interesse aqui de descobrir a reforma protestante. Chegaram interessados na teologia do pacto, na teologia da igreja. Mas o coração longe disso. Assimilaram tudo. Conversa sobre tudo. Tem a teologia bem esboçada na mente, mas é apenas isso. Não desce para o coração, não desce para a alma. Hoje não são contados entre nós. Estão lá fora, seduzidos, com toda essa bagagem, mas seduzidos pelos encantos do mundo. A religião pura, eu repito, e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tá ok, pastor? E agora, o que nós levamos para casa com tudo isso? Meu amado irmão e irmã, nós fomos expostos aqui aos efeitos da palavra, na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Ouça da pregação do Evangelho, mas com a intenção de reter os ensinos, de guardar este ensino, mas fazer com que tudo isso desça e ganhe o nosso coração e a nossa alma. E assim você estará guardado, protegido, nestes dias maus. Não seja aqui um mero ouvinte, alguém disposto a assimilar informações sobre o Evangelho, mas esteja aqui com aquela santa disposição de ouvir e aquilo que você ouviu durante a semana, meditar a fim de que isso desça para o coração e alma, a fim de que isso tome o seu coração e alma, a fim de que você de fato acredite no Evangelho. Faça isso. Ouça. Isso vai te ajudar no exercício do domínio próprio. Isso vai te ajudar a estar atento a ouvir os outros, mas também a ter bons conselhos a dar. Palavras de graça, palavras que edificam, palavras que norteiam a vida de irmãos que carecem, que necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda. Tornem-se praticantes da palavra do Senhor, não somente ouvintes. Você está exposto ao Evangelho. Você está sendo exposto ao Evangelho. Que bênção. Receba isso como o mais precioso deste mundo. Mas há algo mais aqui que eu quero deixar para você. Porque você era órfão, você era viúva, você era um pedinte, você era um mendigo, você era um necessitado. E o Senhor veio ao seu socorro, o Senhor te alcançou com graça. Portanto, irmão, entregue-se ao Senhor, tudo a Ele. Nós não éramos nada, mas fomos achados pelo Senhor, o juiz das viúvas e dos órfãos. Nós fomos achados pelo Senhor e fomos agregados na sua santa morada. O Senhor é conosco. Aquele que é a nossa comida, aquele que é a nossa bebida, é o nosso tudo. É aquilo que nós temos de mais valioso nesta vida. É o Senhor Jesus Cristo. Viva por Ele, para a glória do nome dEle. Agarre-se a Ele. Agora, se até aqui você foi apenas um ouvinte curioso do Evangelho, o Evangelho te chama. O Evangelho te encoraja a levantar-se, a ir ao encontro de Cristo, a agarrar-se com Cristo, a tomá-lo com a disposição santa de não deixá-lo sair. Corra! Corra urgentemente para o Senhor, a fim de que a sua
palavra traga sentido para a sua vida. Há descanso nele, há socorro nele, a guardiania nele, a proteção nele. Vamos orar?